Cumprimentando a todos que nos acompanham aqui no canal Cegueira e Solidariedade, a reflexão desta semana vai na direção de quem pode ajudar a sociedade brasileira a enfrentar o atual cenário da saúde pública. Seguramente, as soluções não virão por parte do médio, muito menos do grande capital. E sim, quem está sendo chamado é o Estado. Mas, enfim, o que é o Estado? O Estado é uma organização social, política e jurídica para guiar, administrar e conduzir a sociedade. Ao mesmo tempo, o Estado tem a obrigação de mediar a economia e a sociedade. Muito embora o Estado brasileiro é um Estado burguês, elitista, patrimonialista, burocrático e assim por diante, o Estado brasileiro, ao longo de sua história, tem dado demonstrações muito interessantes no sentido de cuidar e proteger da sua população. Portanto, não é verdade e não se sustentam os discursos do Estado mínimo ou do Estado reduzido. O Estado só faz sentido de existir se for para ajudar as pessoas. Afinal, é para isso que o Estado existe. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Olá! Não parece assim algo tão novo quando falamos em crise do capitalismo. Afinal, essa crítica já é feita ao longo da história por inúmeros especialistas. O que parece novidade é esse sentimento comum, essa sensação de que algo não caminha bem, que vivemos consequências, desdobramentos, que a natureza parece nos dar alertas e que vivemos, confinados, as consequências desse modo de vida. A pandemia trazida pelo coronavírus pode estar nos alertando, nos mostrando no nosso cotidiano, nas nossas decisões práticas, que algo precisa ser revisto. O filósofo esloveno Žižek nos disse que a pandemia pode inclusive representar a possibilidade de fim do capitalismo. Teria a pandemia, as consequências trazidas pela pandemia, teriam a capacidade de criar este impacto? Será possível falarmos em fim do capitalismo? Bem, considerando que o capitalismo é uma das formas que escolhemos de ordenamento social, que a economia, a ciência, as relações de poder, elas são frutos das relações estabelecidas entre os humanos, teríamos nós agora a possibilidade de pensar em alternativa a essas relações? Enquanto vacinas são criadas, respostas também são esperadas. Se a vacina cabe às ciências naturais, cabe às ciências humanas elaborar, ou mais, refletir, e muito mais que buscar respostas, talvez fazermos perguntas. Olá, a pandemia do coronavírus nos permite questionar a própria dinâmica da economia globalizada e financiarizada, a partir da qual povos, países e comunidades foram submetidos a uma dinâmica de plena produção e pleno consumo. É preciso rever esse modelo de economia, em que os seres humanos e a própria natureza são submetidos a um processo de extração de recursos no limite das suas próprias condições vitais. É preciso retomar o próprio conceito de economia que advém dos gregos antigos na palavra oikonomia, oikos, casa, nomia, lei. Para os gregos antigos, a economia implicava no conjunto de relações que promoviam a manutenção da própria vida. É preciso repensar esse modelo de economia na relação dos seres humanos consigo mesmos e com a própria natureza. É preciso pensar a economia sob a perspectiva das futuras gerações, ou seja, construir um modelo e uma forma de mundo mais humano e mais integrado economicamente. Ainda no século XX, Bataille e Foucault escreviam que vive-se num mundo no qual o limite da vida e da morte foi abandonado. O poder soberano e o estado de exceção normatizaram o matar e o morrer. Agora, no século XXI, Mabembe nos coloca a questão de uma outra forma. Se considerarmos a política uma forma de guerra, que lugar o corpo humano ocupa nessa guerra? Os corpos são uma preocupação antiga, como por exemplo em meio aos tribunais da Santa Inquisição, na Revolução Francesa, nos campos de concentração nazista, nos porões da ditadura militar, nas baixas de guerra do Vietnã,
do Golfo e agora em meio ao Covid-19. Diante do corpo morto, as recomendações são de que o mesmo deve ser embalado em lençóis, depois colocado em um saco impermeável próprio e, por fim, dentro de um terceiro saco. Neste último saco deve ser identificada a seguinte inscrição: Covid-19, agente biológico risco 3. Posteriormente, o corpo deve ser colocado em uma urna, em seguida lacrada e não deverá ser mais aberta. A urna deve ser disponibilizada em um local aberto e ventilado. A cerimônia não deve se estender ou favorecer aglomerações. Todos devem respeitar a distância mínima de 2 metros. A OMS e o Ministério da Saúde não recomendam a eliminação apressada dos corpos das vítimas. Salientam que deve ser preservada a dignidade dos mortos, sua cultura, sua religião, tradição e seus familiares. Porém, as restrições prescritas já não permitem tocar, preparar, fazer os ritos e se despedir. As fronteiras foram redimensionadas e se encontram cada vez mais subscritas ao corpo dos indivíduos. A relação de contato das mãos com as coisas, com os olhos, com a boca, com o nariz, representa um ato de ameaça e suspeita. Eis a mais nova tecnologia da morte. Uma relação de forte poder, controle e censura biológica. A Covid-19, o coronavírus, nos permite refletir um pouco sobre aquilo que chamamos de era do conhecimento ou era da informação da qual nós vivemos. Muito bem, se a informação sempre foi uma ferramenta poderosa de interpretação da realidade e de exercício do poder, a desinformação, com a qual infelizmente também temos grande contato na contemporaneidade, também se torna uma ferramenta igualmente poderosa, a ponto de, quando recebemos uma grande quantidade de informações, como as que são disponibilizadas pela imprensa, pelas mídias sociais, nós acabamos envolvidos num grande dilema. E esse dilema nos faz lembrar que a capacidade racional do ser humano, que a capacidade do ser humano de investigar as informações que recebe é indispensável para que ele perceba o que é a realidade daquilo que foi construído como maneira de exercício de poder e como forma de garantir os privilégios e os interesses de uma parcela da população. Nas últimas semanas, debates de toda a ordem têm se apresentado acerca dos impactos do coronavírus. Um destes consiste em escolher um lado entre salvar vidas humanas ou a economia. Mas que economia é essa que precisa ser salva? Parece que temos tomado a economia como uma entidade extramundana, transcendente, que possui demandas próprias desvinculadas da cotidianidade da vida. Tais demandas são interpretadas e defendidas por grupos que agem em nome dessa autoridade. Esses grupos, nas figuras de grandes corporações, de donos do capital, parecem, assim como nós, não saber o que fazer, não ver outra alternativa a não ser dar continuidade a um modelo econômico que agride a vida em suas múltiplas formas em nome das demandas de plena produção e pleno consumo deste modelo de economia. Aqui parece necessário lembrar que a economia não é uma transcendência que dita leis, mas sim um produto das relações humanas, submetida a essas relações e ao jogo de interesses, de tal modo que o caráter transcendente atribuído a ela parece mais uma justificativa dos discursos de manutenção da exploração do trabalho e da vida humana ou das mais diversas formas de vida que se manifestam no mundo. Partindo, então, desse pressuposto de que a economia não é uma entidade transcendente, independente das necessidades humanas e seus contextos sociais, cabe o questionamento: por que é importante defender que as engrenagens da produção e do consumo continuem girando? A quem interessa esse discurso? Que tipo de racionalidade é essa que, em nome do livre mercado, defende a volta ao trabalho para depois abandonar a vida do ser humano doente sob a responsabilidade do Estado e da precariedade do sistema público de saúde? Qual a razão de ser desse discurso, afinal? Não poderia ele ser uma forma de colocar o lucro como protagonista e a vida a seu serviço? No Brasil, dentre as contradições que este momento apresenta,
está a contradição nas ações de algumas lideranças. Lembra até algumas famílias em modelos tradicionalmente adotados, quando a mãe diz: filho, se possível fique em casa. Nesse momento devemos primeiramente preservar a vida. Não, sua mãe está se achando, isso daí não é nada. Vai trabalhar, rapaz, precisamos salvar a economia. Mas você vai contrariar a ciência do mundo todo? Até seu compadre já mudou o discurso. Aqui quem manda sou eu. Essa encenação nos faz refletir. Afinal, o que é prioridade? Salvar o modelo econômico é mais importante que salvar vidas?